Tem uma pergunta que talvez muita gente demore para conseguir fazer, e ela parece simples. Mas quando aparece, algumas coisas começam a mudar. E a pergunta é: em que momento cuidar começou a parecer responsabilidade? Porque cuidar era uma coisa bonita, gostar de alguém, estar presente, acolher, perceber detalhes. Nada disso tem problema. O ponto é que, às vezes, sem perceber, a gente deixa de cuidar e começa a administrar. Começa a prever o humor, escolher melhor as palavras, organizar o momento certo de falar as coisas. Não porque quer controlar, mas porque quer que funcione. E existe uma armadilha aí. Porque às vezes a gente chama isso de amor, mas talvez, algumas vezes, seja medo. Medo do conflito, medo do afastamento, medo de perder. Ou medo de descobrir que nem tudo depende da gente. E aí, sem perceber, algumas pessoas começam a ocupar funções que nunca foram delas. Sustentar clima, antecipar reação, resolver antes, carregar mais. E existe uma coisa muito curiosa nisso. Por um tempo, isso parece cuidado, parece maturidade, dedicação, até começar a cansar. Porque chega um momento em que aparece uma pergunta: isso ainda está sendo dividido ou está sendo sustentado? Porque existe diferença. Uma coisa é construir junto, outra é tentar administrar uma experiência inteira. E isso pesa. Não porque existe amor demais, mas porque talvez ninguém consiga sustentar sozinho o que precisa existir dos dois lados. Existe uma diferença entre cuidar e assumir a responsabilidade emocional pela experiência inteira. É o momento em que a pessoa percebe, não está mais dividindo, está sustentando. E talvez uma das coisas mais difíceis de perceber seja que nem todo esforço é amor. Às vezes é medo. Um medo disfarçado de dedicação. E isso não transforma ninguém em alguém pior. Só mostra que talvez tenha chegado a hora de devolver alguns pesos para lugares de onde eles nunca deveriam ter saído. Então hoje fica uma pergunta: se todo esforço parasse, o que continuaria existindo? Porque às vezes a resposta assusta, e às vezes ela revela que algumas coisas nunca dependeram só de uma pessoa.